Previdência ela integra um sistema maior que é a Seguridade Social. Que sistema é esse e qual é o objetivo dele? Muito bem. Eu considero esse um dos pontos mais importantes quando a gente discute a Previdência Social e nesse momento agora que a gente fala de reforma da Previdência, porque a Previdência ela não está isolada no sistema que a gente chama de Seguridade Social. A Seguridade Social ela funciona como uma proteção para o cidadão de uma nação, o cidadão de um país. Eu gosto de fazer uma alegoria com um colchão de proteção mesmo, para quando acontece qualquer tipo de intempérie ao longo da vida, uma doença, ou mesmo uma velhice, que você não tem mais condições de trabalho, alguma situação que você precise de recurso e de ajuda, aí o sistema de proteção social deveria funcionar. Então o sistema de seguridade no Brasil é composto por 3 grandes áreas: a Previdência Social, que é o nosso tema de debate, a Assistência Social e a Seguridade Social. Eu gosto de ler um trecho constitucional, se você me permite, porque quando a gente fala de reforma da Constituição, é justamente desse texto que a gente está tratando. Então, vou ler rapidamente 2 tópicos aqui dos artigos 194 e 195. O artigo 194 diz assim: a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência social. Então ela já define o que nós conhecemos como Seguridade Social e onde a Previdência se insere. Então quando a gente mexe na Previdência, a gente está mexendo no sistema de Seguridade Social que está de forma bem clara definido na Constituição. E é importante falar também como é que isso vai ser financiado, e aí o artigo 195 nos indica isso, né? A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das contribuições que vão vindo do empregador, da folha de salários, do lucro e do trabalhador. Então a Constituição prevê o que como é que se dá o sistema de seguridade e como ele vai ser financiado. Aqui no Departamento de Administração a gente tem um grupo de pesquisa sobre a questão da Previdência e a gente teve uma audiência pública aqui em Viçosa também que tratou especificamente sobre o projeto de reforma da Previdência, apresentado recentemente. Durante a sua intervenção você falou que mudanças podem sim ser importantes ao sistema, mas pontuou algumas ressalvas aos argumentos que o governo utiliza. As justificativas dadas pelo governo realmente têm embasamento de acordo com seus estudos, com o que é tirado aqui no grupo de pesquisa? Isso. O Grupo de Pesquisa em Administração Pública e Seguridade Social já tem alguns anos aqui no departamento, juntamente com o professor Bruno Tavares. A gente tem trabalhado com a seguridade como um todo e particularmente com a Previdência, né? Nós até ampliamos o escopo. Antes só trabalhávamos com a Previdência, agora a gente trabalha com um aspecto mais global da seguridade, e a gente tem tentado compreender todo esse funcionamento da Seguridade Social e particularmente da Previdência, por isso o tema nos interessa. Durante esse processo de estudo, nós compreendemos que uma mudança no sistema de previdência ela é importante. Por isso que a gente fala que a gente não deve ter medo de falar de reforma da previdência. Agora, os argumentos que são apresentados e a forma como são apresentados, essas sim são bem questionáveis, né? Eu gosto de dizer que é importante que a gente mude a previdência para que ela se torne mais justa e sustentável. Então a gente precisa tirar alguns pontos que não são tão legais, pensar na questão demográfica, pensar também no seu financiamento de forma mais duradoura. Mas o governo apresenta como um grande terrorismo, né? Como se tivesse tudo acabado se a reforma não acontecer, e eu não acredito que seja por essa vertente. Então precisamos mudar para que o sistema fique mais justo, fique mais sustentável, fique mais bem organizado, possa durar mais, mas não necessariamente pelas formas como o governo tem apresentado. E aí, basicamente, o governo coloca uma questão fiscal como o ponto de partida para a reforma e coloca a questão da tirar privilégio, né, que me parece que não foi tão bem atendida nessa proposta, como um argumento mais popular, né? Mas no fundo é porque o governo acha que gasta muito com Previdência e obviamente com a Seguridade Social, e ele sugere que o aspecto demográfico já tornou inviável o nosso sistema como ele está hoje. E isso pode ser sim questionado, né? Então o financiamento da Previdência depende, é claro, de uma estrutura demográfica, porque nós temos hoje, funciona no Brasil o sistema de repartição simples, onde os trabalhadores da ativa financiam os aposentados, e é fato sim que a nossa pirâmide demográfica se alterou, ou seja, hoje a gente tem uma carga, um peso maior
dos idosos do que era um tempo atrás, então é necessário mais trabalhadores para financiar essa aposentadoria. Então isso é verdade, mas ainda não estamos no pior momento demográfico. Isso vai acontecer daqui a alguns anos ainda. Por isso, refletir sobre uma reforma é sim importante, mas não é que já ultrapassamos esse limiar de financiamento da perspectiva demográfica. Talvez o que o governo não fale, que é o ponto mais sério, é que esse financiamento depende da situação econômica do país. Então, quando estamos numa situação econômica mais ativa, a economia funcionando melhor, aí sim o financiamento se equaliza. Nós podemos entender que a quantidade de desempregados que temos hoje, mais de 13 milhões, sem contar aqueles que estão na informalidade, ou seja, não contribuem para o sistema, nós temos aí talvez 50 milhões de brasileiros fora do sistema para o financiamento. Então, se isso mudasse, aí sim as condições de financiamento não seriam tão dramáticas como o governo tem apresentado. A gente falou um pouco sobre a questão do financiamento da Seguridade, da Previdência. A Seguridade ela tem fonte de arrecadação que vem do trabalhador, do empregador e do Estado também. Hoje, qual é a situação das contas do sistema previdenciário? Realmente existe esse rombo que o governo alega? Esse é um tema muito controverso. Cada pessoa, dependendo da abordagem que ela tem, ela chega a um número diferente do que estão chamando de déficit ou rombo da Previdência, mas isso tem a ver com a forma como você olha para esses números e você quer mostrar também aquela situação. Então, quando o governo fala de um rombo de 280, 290 bilhões de reais, ele está se referindo exclusivamente ao que se arrecada dos trabalhadores e dos empregadores para o sistema previdenciário e o que se gasta de benefícios previdenciários. Então, nesse ponto, sim, tem uma diferença de arrecadação, porque a arrecadação não é suficiente. Mas ela, claro, não foi criada para ser suficiente nesse ponto, tanto é que o texto constitucional e que as leis posteriormente indicaram como seria esse financiamento de todo o sistema de seguridade, com outras contribuições sociais, com outros tributos também relacionados a esse financiamento. Quando a gente incorpora tudo isso, aí a situação muda um pouco. Então, outros estudos já indicam isso. Você considera que o governo deveria arrecadar, em termos constitucionais, para a Seguridade, contra tudo aquilo que se gasta com a Seguridade, o problema não é tão sério. Alguns indicadores indicam até que não há déficit, que é suficiente para sanar. Alguns dados que eu tenho indicam que no último ano já ficou assim um pouco mais de gasto do que de arrecadação, justamente pelo cenário econômico que nós estamos vivendo. E esse é um ponto importante de se tocar. Tem-se dito muito que é preciso reformar a Previdência, senão a economia não cresce. Mas a gente pode compreender também de uma forma diferente, que como a economia não cresce, o sistema previdenciário fica com maiores dificuldades. Então, uma economia que está mais pujante, com mais trabalhadores contribuindo para o sistema, aí sim ela tem condições de sustentar a Previdência de forma um pouco mais efetiva. Isso é muito natural, porque esse sistema de proteção, que é justamente nas épocas de maior dificuldade proteger o trabalhador, é esperado que ele gaste mais. Então, estou falando de seguro-desemprego, estou falando também no âmbito mais global da Seguridade da Saúde, estou falando de outros tipos de benefícios, estou falando de assistência social também para aqueles que são mais pobres. Então, nesse momento de maior crise, aí sim você tem uma demanda maior para a proteção social, gasta-se mais com ela, ao mesmo tempo que você está arrecadando menos na economia formal. Hoje nós temos mais de 13 milhões de desempregados, talvez somando aí com aqueles que são do setor informal, ou seja, não contribuem para o sistema, nós estamos falando de 50 milhões de brasileiros, então isso já dá pistas da dificuldade para o financiamento da Previdência. Ou seja, uma mudança no cenário econômico traria normalidade para o financiamento da Seguridade no curto prazo. O que não quer dizer que a gente não tenha que olhar com cuidado para o médio e longo prazo por conta das questões demográficas e por conta da justiça social. Os benefícios pagos pela Seguridade são de grande importância também para a economia de várias cidades, especialmente cidades menores. Como que a reforma pode impactar esses municípios? Isso. A pergunta é muito boa, porque às vezes tratam a Previdência e até todo o sistema de seguridade como se ele fosse apenas uma esmola ou apenas uma oferta que o governo faz
para a população. É claro que não é isso, porque é um direito constitucional, isso tem a ver com a prática e a formação do cidadão, né? A prática da cidadania, por isso ela é tão importante. Então nós estamos falando de proteger a nossa população, nós estamos falando de um tratamento mais homogêneo para dar as condições mínimas para que a população atinja, né, o seu nível de consumo, o seu nível de bem-estar, e é disso que a gente trata basicamente na Seguridade. Mas mesmo na perspectiva econômica, a Seguridade e particularmente a Previdência tem seus efeitos positivos. Então a pergunta é boa justamente por isso, porque às vezes fala, vamos reformar a Previdência para tirar, para reduzir o que o governo faz, o que o Estado faz para a sociedade, porque isso vai ser melhor para a economia, mas não conseguem compreender como um consumo adequado para a população também tem o seu efeito pró-economia, né? Então a base do capitalismo é o consumo de massa. Obviamente uma população que não consegue ter renda suficiente para consumir indica um cenário problemático para a economia na frente. Então quando a gente fala que a Previdência também sustenta alguns municípios, é justamente nessa perspectiva. Nós temos estudado a relação de bem-estar com os benefícios previdenciários e nós temos estudado também a dependência dos benefícios previdenciários dos municípios em relação aos benefícios previdenciários, e é fato que diversos municípios mineiros têm uma relação muito grande de dependência. Então boa parte do que eles movimentam na economia, né, vem e tem relação com os benefícios de aposentadoria, os benefícios previdenciários. E isso indica que uma maior dificuldade em se aposentar ou uma quantidade menor de benefícios para esses municípios pode depreciar sim o consumo daqueles municípios, a movimentação interna de renda e até a geração de empregos. Então a gente não pode desconsiderar o efeito econômico que a Seguridade Social e particularmente a Previdência oferecem à nossa população. Essa reforma é uma reforma muito ampla, né, que suscita muitos debates, mas na sua avaliação, quais são os pontos considerados mais problemáticos do texto? Isso. Aí a gente poderia falar durante um bom tempo, né, porque na minha avaliação geral o texto não é bom, né, então já coloco isso de forma bem clara. Eu acho que essa reforma, como está sendo proposta, ela não ajuda o sistema de seguridade, não ajuda a Previdência e não é boa para a população. Alguns itens têm aparecido mais na mídia de forma um pouco mais emblemática. Então a questão do BPC, que reduz ou fixa o valor para a ajuda daqueles que são idosos com a condição de renda pior. Tem se falado também do tempo de trabalho dos profissionais da educação, né? Então alguns temas têm aparecido com mais frequência. Tem falado da idade mínima. Mas esses temas eu acho que eles não são os centrais dessa proposta que está aí apresentada. Eu colocaria dois pontos como dois pontos mais problemáticos. O primeiro é o que eles chamam de nova previdência. Eu vou tomar a liberdade de ler um trecho da proposta de emenda constitucional, a número 6, que é o que está sendo proposto para o artigo 201A. Diz assim: a lei complementar de iniciativa do Poder Executivo Federal instituirá um novo regime de previdência social, organizado com base em sistema de capitalização na modalidade de contribuição definida de caráter obrigatório para quem aderir, com previsão de conta vinculada para trabalhador e de constituição de reserva individual para pagamento do benefício, admitida a capitalização nocional, vedada qualquer forma de uso compulsório dos recursos por parte do ente federativo. Bom, esse artigo particularmente, ele sugere que nós vamos sair de um sistema de repartição para um sistema de capitalização. E o sistema de capitalização prevê que o que eu contribuo para a Previdência vai ser, daqui a alguns anos, quando acumulado, aquilo que eu vou receber de volta de forma bem individual e também com uma perspectiva atuarial, uma perspectiva do investimento desse recurso. Muita gente considera o sistema de capitalização um sistema melhor porque ele não depende muito da questão demográfica. Então, quanto mais eu guardo, quanto mais tempo passa, a minha conta fica ali o dinheiro. Mas eu queria destacar alguns pontos problemáticos dessa proposta, porque a nova Previdência ela prevê um sistema de capitalização como a única forma de se ter a Previdência no país. E isso rompe o paradigma da repartição. Por um lado, tem uma questão fiscal que é importantíssima e que o governo não está trazendo para a conta, porque quando você rompe com esse sistema de repartição, eu estou falando que os trabalhadores de hoje
e que vão começar a contribuir para a Previdência, eles não mais vão financiar os aposentados de hoje. E a pergunta que fica é: quem vai financiar esses aposentados de hoje? Então, o governo não está colocando na conta, aí sim, um rombo que você vai ter que aportar de recursos para os aposentados de hoje, até que essa população atinja a maturidade para começar a receber as suas contribuições individuais. Então, existe um custo muito alto da transição do sistema de repartição para o sistema de capitalização. O que não quer dizer que você não possa usar o sistema de capitalização como outra base para a Previdência. Então, tem sido propostas até pelo Banco Mundial e outros estudos que têm sido feitos, um sistema misto que usa o sistema de repartição, um sistema solidário com um valor básico e a partir daí um sistema de capitalização para complementar parte dessa renda. Então, é possível que a gente use uma forma de capitalização para aumentar o valor dos benefícios lá no futuro e para também fazendo essa transição de forma um pouco mais suave para o sistema de capitalização. Um outro problema do sistema de capitalização, por isso que eu enfatizo que ele é problemático, é a falta de garantia de que quando for capitalizado, e o governo indica que ele pode ser feito por qualquer instituição privada, instituição financeira privada, quando ele for capitalizado, ele vai gerar os recursos suficientes para a manutenção do idoso. Em outros países, isso não aconteceu. Então, os aposentados têm recebido menos do que o mínimo daqueles países, porque não foi possível capitalizar esse recurso de forma suficiente a arcar com o custo da aposentadoria quando da idade prevista para tal. O governo tentou cercar isso, colocando alguns artigos depois, a garantia que vai ter uma renda mensal de um salário mínimo. E eu já vejo isso como uma tentativa de falar, tudo bem, a população vai ser protegida, por um lado, mas por outro lado, como uma forma clara de indicar que se não tem condições de sanar pelo sistema privado de capitalização, o governo vai entrar com seus recursos. E isso é muito sério, porque eu estou falando que pode haver aí uma transferência de recursos do Estado para o setor financeiro, que é o que eu acho que vai acontecer. Então, se você não tem condições de sustentar individualmente, que eu estou falando só da contribuição do trabalhador, não é claro que a contribuição do empregador, não é claro que vai ser mais tripartite, então somente a contribuição do trabalhador vai formar o seu bolo. Se esse bolo não dá conta, ou se a empresa quebra, ou se ela não aplica bem, ou se ela só pensa no lucro, chegando lá na frente, não tendo esse resultado suficiente, o Estado vem e arca com tudo isso. Então, quem vai arcar com tudo isso? Quer dizer, quando o governo fala de uma questão fiscal e coloca uma situação como essa, eu sinto que é um argumento contraditório. Então ele fala que falta dinheiro, mas ele não fala como é que vai financiar esse custo de transição. Ele fala que falta dinheiro, mas não fala que daqui a 20, 30 anos talvez o Estado tenha que jogar muito mais dinheiro para garantir essa renda mínima, porque o sistema de capitalização não teve seu sucesso. Então o sistema de capitalização por si, unicamente colocando como foco da Previdência ou como essa nova Previdência, é para mim o grande problema desse texto de reforma da Previdência. O outro grande problema que até aparece nas entrelinhas disso que eu li aqui é a questão de jogar tudo para a lei complementar. Então ele tira do texto constitucional e fala que boa parte dos parâmetros da regulamentação vai ser feita em lei complementar que nós não conhecemos ainda e sabemos que uma lei complementar é muito mais fácil de ser alterada do que a Constituição. Então, quando ele faz isso, ele deixa uma grande dúvida sobre o que vai acontecer com o sistema previdenciário. E é claro, quando nós lemos isso, temos estudado, a impressão que fica é que vai ser pior do que a gente está imaginando pelo texto constitucional.